Vou ensinar vocês a pintar agora um olhinho de fofucha. É um olhinho bem simples de fazer, bem facinho. Aqui eu tô com as princesas, então eu fiz o olhinho das princesas. Olha, cada uma tem o olho de uma cor. Por exemplo, a Bela tem um olho bem maior, então eu fiz um olho grande. A Cinderela, ela é bem delicadinha, eu fiz um olho menorzinho. A Branca de Neve também. A Jasmine tem um olho marrom, um olho castanho. Então eu fiz o olhinho dela castanho. E agora, por último, pra vocês, eu vou pintar a Ariel. A maior dificuldade do olho é centralizar, porque o olho não pode ficar torto. Então, assim, ó, esse olho ele é facinho de desenhar. Como que eu faço? Eu faço 2 riscos, como se ela tivesse com o olho fechado. Aí eu vou fazer um risquinho de mais ou menos 0,7 centímetros de cada lado, ó. E aí eu vou fazer um risco maior aqui no meio, de 1,5 centímetro mais ou menos, de um lado e do outro lado igual. Algumas pessoas vendem molde de olho. Eu nunca usei, mas se alguém tiver dificuldade, quiser tentar usar o molde de olho, fiquem à vontade. E aqui em cima a gente só vai emendar, fazendo um olhinho tipo de gatinho assim, ó. Uma voltinha. Quando a gente erra alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, ele ficou menor do que o outro. A gente acerta no lápis mesmo. Certo? Aqui agora eu vou fazer a parte de dentro do olho. Então eu faço a parte que vai ser azul. E em seguida eu vou fazer o preto. É legal ter essa marcação já, porque depois na hora de pintar fica mais fácil pra gente saber onde tem que pintar. Só isso, gente. O que ficou tortinho a gente acerta com o pincel. O que eu fiz agora? O que eu adiantei já? Aqui, olha, eu passei sombra na bochecha. E para fazer a boca, não peguem a caneta de marcar CD, caneta permanente, e façam isso daqui, porque vai ficar torto. Vocês têm que usar um molde para fazer isso. Eu pego uma tampinha, coloco essa tampinha aqui, seguro firme e passo a caneta em volta. Aí fica bem certinho, olha. É assim que tem que ser feito. Agora eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Se eu consigo pintar, qualquer pessoa consegue. Porque eu sou muito ruim de pintura. Então, gente, fé em Deus e vamos lá. A tinta, ela não pode estar muito dura. A minha tinta branca, ela já tá dura. Quando eu tiver assim, nós vamos colocar um pouquinho de água nela, deixar ela mais aguadinha. Que tinta que a gente usa? Tinta acrílica. Eu tô usando aqui tinta para artesanato mesmo. Tinta acrílica serve. Vou passar no olho todo o branco. Uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem pintar o olho, não estejam cansadas. Não estejam com tremedeira. Porque assim, é a parte mais delicada da peça. E a gente não pode errar. Não tem como errar. Não dá para consertar depois. Então, quando eu for pintar o olho, eu tenho que me certificar que eu não tô cansada, que eu não fiz 200 fofuchas e por último eu vou dar o acabamento e vai sair de qualquer jeito, entendeu? Então, a gente vai fazer o olho no outro dia. Eu faço todas as minhas peças hoje e deixo para dar o acabamento no dia seguinte, quando eu estiver descansada. Quem não tiver facilidade para fazer o olho, porque, por exemplo, ó, eu tô com a minha peça pronta. Eu chego na hora de fazer o olho e erro. E aí? E aí eu tenho que jogar fora a cabeça inteira, com cabelo, com acabamento, com tudo. O que eu faço então? Eu pinto o olho antes de colocar o cabelo, antes de dar acabamento. Porque aí depois eu não tenho como voltar atrás. Se eu errar, eu faço de novo, faço de novo, faço de novo. Quando eu tenho medo assim de errar, eu revisto a bola só na parte da cor da pele, desenho, faço o olho e só depois eu dou acabamento. Aí eu fico mais tranquila, assim. É um conselho que eu dou pra vocês. Agora eu vou colocar o azul, ó. Opa! Eu vou colocar o azul só de um lado do pincel. Tá vendo? Só tem tinta de um lado. E vou fazer o contorno com o azul.
e vou puxar o excesso pra dentro. Do outro lado a mesma coisa. Tinta só de um lado do pincel. Vou fazer a parte que eu desenhei aqui com o lápis. E vou puxar o excesso pra dentro. Não preciso pintar todo de azul, porque agora vai vir a parte preta. Se eu fosse fazer muitas fofuchas, eu ia parar aqui, ia deixar secar, pra depois eu fazer a parte preta. Como aqui a gente vai fazer só uma, então eu vou continuar com a parte preta. A parte preta eu vou usar o pincel Line, ou o pincel número 0. O segredo aqui é o pincel não estar muito seco, ele tem que estar meio úmido aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, molho o pincel e agora com toda a paciência do mundo, eu vou fazer os contornos do meu olho. O lado de fora, o lado de baixo eu já vou puxar um cílio aqui. Em cima. Aqui na parte da frente do meu olho. Vou desenhar a parte preta. E vou preencher com o pincel Line, porque é mais difícil de eu errar. Com outro pincel eu posso borrar meu olho inteirinho. E agora eu vou fazer o cílio. Então, aqui o cílio eu vou puxar 1, 2, 3. E tá pronto. Olha a diferença de um olhinho e do outro. Eu vou acabar o outro pra vocês verem. Pra gente fazer a parte branca. Então, a mesma coisa, os contornos. Aqui eu passo um pouquinho mais, que eu vou fazer um olho de gatinho. Em cima. Dentro que eu já tinha desenhado a parte preta e vou preencher. Agora o cílio. 1, 2, 3. Como que eu faço agora a luz desse olho? Com o cabinho do meu pincel ou pinta bolinha, eu vou molhar na tinta branca. A tinta branca, como eu falei, não muito grossa. A minha tá muito grossa aqui. Vou fazer uma bolinha aqui em cima. E uma bolinha pequenininha embaixo. Era melhor que tivesse seco esse preto, que não ficou muito bom. Vamos de novo. Então, com a tinta preta seca, tá, gente? Do outro lado, a mesma coisa. Uma grande em cima. Depois, quando secar, eu vou fazer novamente. E aqui no cantinho, uma menorzinha. Com a tinta preta seca. Não façam molhado como eu tô fazendo, porque não fica uma bolinha perfeita. E agora, aqui na minha bochecha, onde eu coloquei o meu blush, eu vou colocar 1, 2, 3. E do outro lado, 1, 2, 3. E a minha Ariel tá pronta. Se eu quiser, eu faço uma sobrancelha com a minha caneta permanente bem fininha. E é isso, gente. Quem gostou, dá um curtir aqui no vídeo. Compartilha com as suas amigas para que todo mundo aprenda a fazer. E logo, logo eu volto com um outro vídeo para vocês, tá bom? Beijo e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Beijão.